revista de neurociência que eu assino online, que foi feita uma pesquisa lá na Califórnia, foi da Califórnia, mas está na revista, né? E aquele difusor, a gente fala muito desses óleos essenciais, vocês usam ou já viram, Uhum. né? Foi feita uma pesquisa com um difusor, eu fiquei pensando que aroma seria, mas é um da sua preferência. Um difusor ao lado da cama, assim, acelera o cérebro em 226% de pessoas, fizeram um teste com pessoas de 60 a 85 anos. E Uhum. 2 horas do difusor com óleo essencial dá uma mudança total na capacidade cognitiva, principalmente das pessoas que estão esquecendo as coisas. Eu achei muito interessante, porque eu tenho uma amiga que vende óleo, né? E o Pedro vivia com o nariz escorrendo e tal. Aí é um que passa na sola do pé e outro que põe no difusor. Nossa, tem uns 3 meses assim que ele não pega gripe, nem fica com o nariz escorrendo. Mas essa notícia foi publicada na revista de Neurociência. Eu vou mandar para Uhum. vocês. Um difusor com esse aroma que te faz bem, porque o óleo da terra tem para ansiedade, para tudo, né? Para gripe, para imunidade, tem para tudo. Eu acho um pouco caro, mas é bom. Mas aqui, assim, qualquer aroma, o aroma escolhido pela pessoa de 60 a 85 anos, ativa no cérebro a memória. Olha que bom, né? Que interessante a pesquisa. E eu vou mostrar um videozinho, vou pôr no grupo um videozinho para vocês, que hoje começa uma campanha do Ministério da Saúde do Zé Gotinha com a Xuxa, falando da importância de vacinar, né? Que a vacina caiu muito com relação às crianças, e aí o Ministério da Saúde fez um videozinho bem interessante. Eu publiquei lá no Instagram, não sei se vocês viram, mas eu vou pôr agora no nosso grupo. Era Ok. isso. O que mais? Alguém viu mais alguma coisa ou não? Não, eu não. Não. Então vamos lá. Bom, no nosso estudo de hoje, né? Vou a apostila aqui. Inveja que der, hein? Livre esse cara. Opa. Deixa eu baixar isso aqui, senão eu. Nossa, Livro dos Espíritos, não. Caridade em Jesus, não está aqui. Aí. Caridade em Jesus aquele boxzinho que está no 3 e alguma coisa aqui. Bom, então, na semana passada, vocês concluíram, né? O Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Sim. que está lá na página 76, 77. Tá? Não sei, vocês chegaram a discutir as perguntinhas ou não? Nós colocamos juntos assim, Hum, nós fomos falando dela e do nosso plano de ação, sabe? De como hum. no dia a dia eu procuro exercitar isso. Então, essas duas, acho que já foi, né, gente? Foi. É, Foi. que é de Foi. acordo com os textos, e o da bem-aventurança também, que é dos limpos de coração, vocês fizeram também? Você identifica em sua Não, vida essa, atitude. essa é agora. A gente fez Ah, é aquela sobre do. hoje. É. Então, eu ouvi a gravação sua, mas e fiquei na dúvida se vocês tinham discutido só na primeira bem-aventurança ou a outra não. Então, vamos lá. Então, na bem-aventurança, que é da. 76, Já 10 76. minutos já? Caramba, já Porque eu entrei atrasada, né? 10 minutos finais já. Então, a bem-aventurança, que é os limpos de coração, porque verão a Deus, então tem aqui, ó, está Esse na aí. 76, 77. Isso. Você identifica em sua vida atitudes que precisam ser retificadas, modificando quais ações? No seu mundo íntimo, identifique os sentimentos que você vem trabalhando para purificá-los e como tem feito isso. Vamos lá. Vamos lá na 76, 77. 75, isso aqui. Os limpos de coração. Aqui, essa bem-aventurança é aquela que Jesus está lá em companhia e começam a criticar ele porque ele não É. limpou as mãos, não lavou as mãos. Então, tá na cabeça de todo mundo, Uhum. tá? A parte também aqui do meditação diária,
Também está ok, que é pureza de coração, pureza interior, ver a Deus e aprender a verdade. Aqui está o texto. Vamos lá voltar na pergunta, que está na página 71, 70. Você identifica em sua vida atitudes que precisam ser retificadas, modificando quais ações? Atitudes que a gente precisa mudar, né? Corrigir. Corrigir, isso aí. A Graça citou assim que, dependendo do dia, né? Tudo isso que a gente tenta depende muito da ação que a gente vive. Mas a gente conversou muito dessa pureza de coração em relação ao tema principal que ele levou lá em cima, que foi o amor, né? Você viu lá na gravação, falamos até das crianças, né? Então, nos colocarmos no lugar do outro como se o outro fosse essa criança mesmo, que precisa dessa ternura, que precisa desse aconchego. E isso, para a gente, é um teste constante de paciência, né? Diante desses desafios. Aí a Graça colocou assim, é porque depende do dia. Então, hoje eu me sinto bem. Aí eu até coloquei assim, como eu tenho feito na prática essa situação, como que a gente consegue fazer isso praticando, né? Então, antes de uma situação dessa desafiadora, o orar e vigiar tem que estar muito presente, né? Ele falou da boca, né? Que o que sai da boca é egoísmo, vaidade, então tem que estar muito presente. Esse mês que eu e o Jorge estamos fazendo o Ouçam-nos, é aquele de Jesus, olhos para ver, ouvidos para ouvir. E aí a gente fica vendo que com essas lições, muitas das escamas que ele diz que tem nos olhos, elas vão caindo, né? A gente vai se colocando no lugar do outro com empatia. Mas como fazer isso? Qual é o nosso plano de ação? E aí, nessa lição, lá nos coordenadores, ele está falando assim, se a gente tem exercitado a autossugestão consciente. Aí eu pensei, além da gente parar para pensar, olha, independente do momento, eu vou orar, eu vou vigiar, para ter para ouvir melhor o que a espiritualidade está me falando, né? Para entender melhor tudo isso, ainda colocar na minha cabeça assim, ó, eu sou uma pessoa melhor, eu vou entender o próximo, eu sou uma pessoa melhor. Lembra das 12 vezes lá? Sim. Aí eu falei, eu vou no meu plano de ação, eu vou voltar a colocar a autossugestão consciente. Voltar de novo lá no Emily Coué e fazer a afirmação, né? Exato, não era nem para ter saído de lá, né? Mas é bom ler a atividade toda, que aí a gente, nessa hora de silêncio, de silenciar, para não invadir o espaço do outro, que também está no momento dele, só pode responder daquela forma, buscar essa amorosidade no coração, é entender o outro e trabalhar muito isso em mim, que eu preciso, né, aprender, que eu preciso aprender, que eu preciso aprender, lendo o Emily Coué. Então, lembra da frase que ele sugere lá, que a gente tem que repetir? Era... Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada Sou vez sempre melhor. melhor, exatamente. Então, eu acho que para esse planinho de trabalho aí, no meu, pelo menos, os meninos podem falar, é muito interessante. Eu falei do mês que eu e o Jorge programamos, porque a gente vai falar do ouçam, né? Que Jesus falava, olhos de ouvir, né? E ouvidos de ouvir e olhos para enxergar. E aí eu acho assim que a gente está nessa hora de prestar mais atenção, para ter um coração puro, limpar toda a maldade, porque o que você pensa do outro? Ah, tá fazendo isso para me sacanear, tá fazendo isso para me chantagear. Não, o outro tá fazendo isso porque é o momento dele. Então eu tenho que parar, orar e vigiar antes das minhas atitudes e fazer o que Emily Coe falou, né? A cada dia, a todo instante, eu vou ser sempre melhor. Ouvir esses ensinamentos. Uhum. O que ele aqui, né, no 3, 2, 1, você identifica em sua vida atitudes que precisam ser retificadas? Várias. Sim. Eu vou responder assim, várias, entendeu? Modificando quais ações? É o que a Marta acabou de falar. Você sabe. Eu acho que a gente sabe o que a gente está fazendo também, né? No momento, naquele momento. Depois que você fez, você fala, puxa vida, por que eu fiz isso, né? Por que que... E aí você, com os ensinamentos, com os nossos estudos, você vai
fazendo esse plano de ação que você Plano. colocou, Marta, Isso, sabe? isso mesmo. Você Trabalhando. vai né, trabalhando esse plano de ação. E vai dando certo, porque às vezes você, é lógico, não é todo dia, né? É. Mas muitas atitudes eu já sei retificar, entendeu? Já estou retificando. A minha aqui que eu coloco, né, no meu mundo íntimo aí, é a minha paciência, sabe? Porque, assim, eu tenho paciência. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é todo dia eu tenho que ir lá ver minha mãe, ajudar, fazer as coisas tudo. E ela já está ficando esquecida, ela fala 3, 4 vezes a mesma coisa, ela já não está entendendo. Então, isso daí me cansa, às vezes, sabe? Porque daí eu vou lá é uma coisa, chego aqui na minha casa é outra, então são outros problemas, então são vários. Então, eu estou trabalhando muito isso, a minha paciência e entendimento, que a Marta diz, com o outro, né? Porque eu tenho que entender a situação da minha mãe, do meu esposo, do não conhecimento de algumas certas coisas. Então, você tem que trabalhar você para que você consiga entender o outro. Pureza de Então, é coração. É isso mesmo. pureza de coração, você tem que ter a pureza de coração. E eu tô tentando, tô tentando. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, e a gente vai, né? É, eu coloquei assim, ó, mais cuidado com o que sai da minha boca. Da boca, né? Porque muitas vezes você fala, puxa, já falei. É. Às vezes, Olha, ô Martinha, não sei, às vezes não vem nem do coração o que você Não, falou. Não vem do exatamente. coração, é do momento. Para mim é assim, Exatamente. não vem do meu coração, é do momento. E depois você fala, puxa, por que eu falei aquilo, né? Não precisava ter falado, né? Eu estou estudando, estou aprendendo, né? Estou estudando aí Jesus e tudo, e fui falar isso, né? Pode magoar a pessoa, Então, ele ainda não entende. Então aí você volta atrás, é. né? E vai colocando aí o plano em ação. mas eu acho que esse plano são de todos nós, né? Esse plano de a gente ficar vigilante no que a gente fala, eu acho que é um plano que nos vai nos acompanhar para sempre. Tá? É, Eu estava ouvindo você falar, Wanda, eu também sou assim, mas eu agora estou me policiando muito. Eu estou muito vigilante em não falar, tá? Pensar 2 vezes, às vezes falar, não, não, nem em pensamento, né? Não vou nem responder, não vou falar nada, porque na maioria das vezes, se a gente fala, a gente piora. Como está no texto, né? E como a Martinha falou, não é o que entra pela boca, e sim o que sai é o pela que boca. sai, né? É, Então, e eu estou então, passando por uma situação assim, meu marido, ele se aposentou, né? Ele já era aposentado, mas ele trabalhava. E agora ele está em casa. Vai fazer um ano, desde quando eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, ele se aposentou no outro mês. ó, Então, caiu no não, último minuto, hein? Está no último minuto, vai cair. Tá. Pode então eu tenho falar. que ficar me policiando direto, sabe? Porque eu estava acostumada, eu sozinha, eu fazer minhas coisinhas, ele fica em casa, aí ele fica, sabe? E eu tenho que parar. Muitas vezes eu fico só falando assim, ai, como você é chato, nossa, como você é chato, sabe? Então aí outro dia eu falei, gente, eu tenho que parar com isso, ficar chamando ele de chato toda hora, ai, como você é chato. Mas ele é chato, mas eu não tenho que ficar. Não, não É o precisa que ficar Você, sai da repetindo. boca, é o que Não, sai mas eu mesmo. falo. você não está mentindo, Deixa eu né? pensando que Não, ele é chato, eu não preciso ficar falando que ele é chato, não é? Toda hora. Então eu falo, nossa, como você é chato, como você, nossa, precisa ficar falando toda hora a mesma coisa, sabe? Então eu estou ficando vigilante, é muito. Lá se autorizou. Agora E está gravando. a gente tem que estar vigilante sempre, porque para dar aquela respostazinha atravessada é quase que na hora, né? Então, Não, e depois eu penso assim, não, eu não xingo, não, eu só falo que ele é chato. Aí outro dia, foi ontem que ele, ai, eu cheguei da rua já, sabe? Da casa da minha mãe, aí vou buscar a Mariana e volto. Aí quando chego em casa, ele vem com coisinhas assim, sabe? Eu falei, meu, para, larga de ser chato. Aí ele saiu. Aí daqui a pouco ele veio, eu tô muito chato mesmo, não tô? Eu falei, é, mas você vai, tá um pouco. Ainda bem que ele reconhece, não, tá um pouco. Ai, desculpa, tal, né, que eu estou em casa, aí eu tenho que aprender. Então, aí entra aqui, né, a misericórdia, né, que a gente tem que ter, né, o entendimento para com o outro, né? tem que.
tem que ajudá-lo a Ah, entender que mudou a posição, né? Agora ele está não só aposentado, agora ele está em casa. E em antes estava casa. aposentado, não saía para trabalhar, agora não. Então Né? Agora está em tem que casa, então ajudá-lo. tem que. Incentiva ele a pegar umas boas séries de filme, alguma coisa aí, para ocupar o tempo, porque senão Mas é ele lê, eu dei complicado. uns livros para ele ler, de Ah, espiritismo, melhor eu dei uns ainda. romances para ele ler de espiritismo. Aí É, tá melhor, lendo, ele melhor gosta. ainda. A leitura é Não, um ótimo. mas tá assim, tem hora que a gente fica, nossa, não é muita coisa na cabeça. Vamos lá, Mas algo mais aí que tem nessas duas perguntinhas para comentário? Eu me pego, eu ainda me pego errando com algo que eu já tinha me predisposto a corrigir, sabe? E ontem mesmo aconteceu. E aí depois que aconteceu, é exatamente isso que acontece, que a Wanda falou, né? Aí cai a ficha, quer dizer, a boca não estava cheia d'água. não tava, né? É. Não estava, tá? Então, assim, como eu tenho hábito, assim, eu tenho o hábito de pensar muito nas coisas, de planejar, assim, as atividades, as coisas, né, que eu... Então, normalmente, eu crio um roteiro, eu crio um caminho. Eu falei, eu vou fazer isso assim, 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 assado. E quando eu vou comentar alguma coisa com alguém, a pessoa dá uma ideia ao contrário, eu tenho dificuldades de, de acatar aquela opinião que não é exatamente aquela opinião que eu tinha construído. E Uhum. eu já percebi isso já de há muito tempo. E eu já comentei com vocês aqui num outro estudo sobre essa minha necessidade. Mas ontem eu deslizei, tá? Eu eu simplesmente devia ter ficado quieto, né? Hum. Ouvido, analisado, ponderado, e aí se o que a pessoa estava falando para mim somasse ou acrescentasse alguma coisa, é você colocar, trazer para você aquilo, né? É. Mas de cara eu rechacei. Aí tá, aí ficou um clima assim meio chato, aí eu saí e tal. Aí depois eu comecei a pensar, mas eu fiquei com mal-estar. Isso foi Então, ontem, final da tarde. Eu fiquei com mal-estar, você sabe, com aquela sensação. Falei, putz, caramba, errei outra vez, né? Esqueci, o que que acontece? E tal. Aí hoje eu entrei em contato com essa pessoa e pedi desculpas pela forma com a qual eu me expressei e tal. Felizmente a pessoa também é uma pessoa bem ponderada e entendeu. Mas assim, então, voltando na questão aí, 3, 2, 1, essa é uma atitude que eu tenho que precisa ser retificada. uhum. E a ação a ser modificada é aquela, ouça antes de você, deixa a pessoa falar, ouve, né? Mas como eu já estou com tudo aquilo tá na ponta da língua, e aí eu acabo, às vezes, negativando alguma coisa. E nesse mundo íntimo, né, que é a 3, 2, 2, já avançando um pouquinho aí para frente, né, sentimentos que você vem trabalhando para purificá-los, né, e como tem feito isso. Eu percebi já de bom tempo, eu fui me acostumando a morar sozinho, né, a não compartilhar. É mais ou menos no sentido contrário ao que a Wanda estava falando, né? Então, eu faço as coisas do meu jeito e tal, tal, não tenho aquela necessidade de estar compartilhando muito, muito, muito. Mas existem situações que você precisa compartilhar, que Sim. você precisa entender, né?
É. E aí, às vezes, eu fico num certo mal-estar, porque tem alguém partilhando ou compartilhando, tentando compartilhar alguma coisa comigo. E aí eu fico querendo voltar para a minha zona de conforto, que aquela é a minha zona de eu comigo mesmo. E isso não é bom. Não é bom. Ninguém consegue ficar isolado, né? E, e aí eu tenho tentado entender isso, e a situação que eu vivo hoje, eu tenho que entender que ela pode, em um dado momento, se reverter. E eu preciso estar preparado para mudanças, né? Com certeza, com certeza. Eu Senão vai preciso ter estar. uma banda falando aí, seu chato, seu chato, seu chato. Não, É Não, interessante, eu falo mais. a gente Já vive, estou falando mais. as últimas palestras que eu fiz falava das relações, né? A gente aprende com as relações, né? É com o outro que a gente vai aprendendo. Então é importante, sim. mas vocês sabem, desses últimos anos da minha vida, eu me isolei um pouco, sim. Porque antes eu tinha um grupo grande de amigos, né? A E pandemia, mesmo, né? depois do meu divórcio, o último divórcio meu, né? Que eu comecei a viver, a estar sozinho e tal, mas eu tinha um grupo grande de amigos, eu estava sempre em contato com pessoas, era chamado, convidado, participava disso, participava daquilo, etc, 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 etc. E de uma certa forma isso preenchia. Mas o tempo vai passando e tal, e eu mesmo, com esse negócio de eu ficar mais aqui na chácara, tá? Eu mesmo fui me distanciando desses grupos, desses ambientes e tal. E aí, você acaba se ajustando a isso, tá? E aí começa a aparecer as dificuldades de compartilhamento. E isso não pode acontecer, né? É, Isso é algo porque eu vivi a vida inteira em ambientes junto com pessoas, no trabalho, em escola, grupo de amigos, né? E aí, de repente, né, Wanda, eu me aposento. então. Aí Aí você, ficou em casa. aí você começa a ficar chato, né? E É, aí, como eu não tenho ninguém para falar que eu tô chato, se alguém vem e me fala que eu tô chato, eu fico puto. É. Mas por quê? não, É que como coisa que eu não sou chata também, Mas, né? mas Como Jorge, coisa que eu não sou você não chata é. também. Você não é, Jorge. O meu irmão da praia é. Não tem um vizinho. Um vizinho. Eu pergunto assim, mas Caramba! qual vizinho que eu posso. Deus me livre, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho uma vizinha do outro lado da rua, que uma vez ele deu um pedaço do meu bolo, ela gostou muito, então eu levo um bolo para essa senhora. E fiz amizade com não é engenheiro, com o arquiteto que na época eu comprei o primeiro terreno do meu irmão, aquele que ele pegou, eu comprei dele, e agora esse último que eu comprei foi dele também. Então eu converso mais com eles, a secretária dele, eu ligo, hoje mesmo ela falou comigo, oi Elaine, tudo bem? Ela fala, tenho visto seu irmão andando na praia e tal, porque ele não tem, mas ele é o máximo do máximo, já falei dele, então você não, você é hiper sociável, e o engraçado dele é que ele estudou muito pouco, mas ele lê demais. Eu mando assim, a cada 15 dias eu compro naquele sebinho 10 livros, ele consome todos. Já leu tudo de todas as religiões, sabe de tudo, Bacana. mas é uma pessoa completamente antissocial. Então, quando eu falei da lição aqui, é porque antes ficava falando, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não dá para falar você tem que fazer assim, né? Não que a gente vá passar a mão em todas as coisas. Mas e aí? Você está se sentindo melhor? Então é isso, meu irmão. Pede a Deus força de vontade. Então, nesse quesito, eu acho que o meu plano de mudança mudou um pouquinho, entendeu? Mas você nunca. Ih, tem muito antissocial, bem pior ainda aí, né? mas nós temos que ser puros de coração, né? Essa é a bem-aventurança. Mas eu tenho uma outra coisa também que eu mudei, estou mudando, conseguindo mudar.
não querer. Ai, como que eu posso falar? Mudar as pessoas. Eu quero tanto ajudar que eu acabo, às vezes, atrapalhando, não é atrapalhando, a pessoa não gostando daquilo. Por Hum, exemplo, tem uma situação nos meus parentes lá, no meu sobrinho e tal. Aí eu falo assim, não, faz desse jeito, você tem que fazer assim, ó, porque assim vai dar certo. Você tem que é, fazer assim, assim, porque eu acho que o outro não sabe. Então eu não, quero, é. sabe? E às vezes a pessoa não quer, ela quer ficar, que nem o Jorge falou, naquela zona de conforto dele. Ele não quer sair dali, ele quer Não fazer é que daquela não forma. quer, nem entende o seu Não conselho, não entende, está no Marta, não nível de entende. entendimento, não é a mesma vida que a tua, E né? agora eu falo assim, ai meu Deus, me ajuda, parece toda noite nas minhas orações, me ajuda a não deixar as pessoas me procurarem para eu pedir uma opinião para mim, não eu entrar e querer mudar, sabe? Querer Aham. ajudar, querer. É como se você entrasse na casa da pessoa, um exemplo, e querer mudar todos os móveis de lugar, sabe? Mas a pessoa não quer e ela não vai entender, ela não está ainda no tempo dela de entender. Então, eu também tô nesse plano de ação aí, sabe? De usar minha brandura, de usar minha paciência com essas pessoas que não estão querendo mudar e eu estou querendo ajudar. E não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado, né? É o Ô, seu ponto Wanda, de vista, né? é, então, bom, todos nós temos esses casos aí, né? Mas Não é? eu tenho uma postura assim, é, se eu vejo alguma coisa que eu posso colaborar ou ajudar, eu falo. Se a pessoa aceita, faz, tudo bem. Se ela não aceita e não faz, eu não volto para cima disso daí, não. Eu deixo ela tocar o barco sozinha, Tá tá? certo. Você vai lá, você vê, olha, se você poderia talvez fazer desse jeito, esse jeito eu acho que fica melhor, dá uma analisada, pensa, e tchau. Se a pessoa faz, ou se ela tem interesse, ela vai te perguntar, como é que é mesmo que você falou? Como é que dá para ajudar? Se ela não É. pede, eu também não vou lá falar, você fez, você deixou de fazer, não, não vou cobrar nada, não, tá? Aham. Então, não tem uma postura de retrucar, né, como o Jorge Luiz falou, não retruco. Eu faço, se eu vejo que não está correto, eu posso falar, olha, pensa dessa outra forma, ou vê se não fica melhor dessa outra forma. Você É. que tem o projeto na cabeça, analisa e vê. Se a pessoa volta e fala, puxa, como é que você falou mesmo? Então ele se interessou. Então aí vamos trocar ideia, vamos discutir. Mas caso contrário, eu não volto no assunto, não. E também não dou contra, não, viu, Jorge Luiz? É, Dificilmente eu dou contra. Eu é o posso correto. até, é, eu posso até ver a coisa bastante errada, bastante diferente, mas eu não dou contra. Eu procuro um jeito de fazer a pessoa raciocinar junto comigo. Na maioria das vezes isso não funciona, mas pelo menos eu coloco uma posição um pouco diferente, sem retrucar, né? Sem falar para a pessoa, não, você está errado, você não vai dar certo. Eu às vezes E, deixo tocar. e outra coisa que traz uma pureza de coração, como o Jorge falou, muito grande, é aquela lição que nós aprendemos. Como Jesus faria isso, né? Qual É, seria a posição de Jesus? Eu acho que traz uma é. pureza muito grande, né? De pensamento, quando a gente pensa em Jesus, né? É mesmo. Abraçando essa Sim. pessoa aí que está nos trazendo esse problema agora, eu acho que o nosso coração fica mais doce, eu penso assim. Ou então, o que Jesus espera que eu faça? Isso, ou o que você falou a semana passada, quando a gente estava falando de palestra, né? É, Eu estou fazendo para Jesus também, Para né? Jesus. É para é. Jesus. Então, assim, dá trabalho, pode ser isso, pode ser aquilo, mas você deu uma lição aí muito boa, né? Eu não estou fazendo. Jesus trouxe um ensinamento, os seus profetas, discípulos, agregados, todos fizeram o quê? Eu lembro de uma história de Paulo, que ele, nas viagens dele, ele estava muito cansado, até qualquer dia eu vou contar essa história numa palestra. E aí ele pediu, né, numa igreja dele, meu Deus, é muita coisa, eu não sei como fazer para atender a todos, para resolver os problemas. Aí ele ouviu de Jesus, pediu para que ele escrevesse, que ele colocasse no papel, porque daquela forma, aí que vieram as cartas, epístolas e tudo mais, daquela forma ele estava multiplicando o que É. Jesus quer
que nós passamos. Então, quando você falou da palestra que nós estamos fazendo para Jesus, me veio aí na pureza de coração. Pense em Jesus e no problema, e a gente vê que a gente pensa com muito mais carinho, né? É isso aí. Algo mais aí? Não, tá bom. Tá E bom. o que? Uhum. A 3, Vamos 4. Vamos para o 3, 4? Vamos sim. Reflita sobre a frase abaixo, anotando as suas reflexões em seu caderno para comentar com os demais participantes. No caminho, lembra-te sempre que a caridade pura, a que vence feliz, é sempre o amor, perfeito a esquecer todo o mal e a olvidar toda a sombra, para somente amar, redimir e auxiliar, na contínua extensão do bem e se converter em luz. Isso está lá no livrinho Confia e Segue, é a mensagem de caridade em Jesus. Eu baixei esse livrinho aí, porque ele tem em PDF, e o... Deixa eu ver se ele está aqui. Eu já usei ele também. Só para ver, esse aqui é o último parágrafo do texto, que é um textozinho, deixa eu ver onde é que está o bicho aqui. Aqui não é, aqui é Miramês, aqui é Livro dos Espíritos, aqui. Confia e segue. E aí, confia e É segue. isso, Caridade. É esse texto aqui, ó. Tá? Você vê que a última, além disso, no caminho, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, é sempre o amor perfeito a esquecer todo o mal e a olvidar toda a sombra, para somente amar, redimir e auxiliar na contínua extensão do bem a se converter em luz. Ou seja, o último parágrafo fecha totalmente o texto. Se quiser, a gente pode dar uma lida para entender melhor essa caridade que ele fala aí, né? Legal. Vamos ler. Vamos lá. Recorda a caridade, a irradiar-se em bênçãos do excelso amor de Cristo, para que te não faltem compreensão e força no culto edificante à caridade humana. Alguém continua aí? Enjeitado no frio, pelas próprias criaturas a quem vinha trazer a luz da redenção, não vacila acolher-se à manjedoura pobre em extrema renúncia. Acho que dois Atendendo, desculpa. atendendo aos enfermos de todos os matizes, não lhes nega assistência, dando-lhes alegria e equilíbrio, movimento e visão. Procurando por mestres e pescadores simples, insufla-lhes no ser luz da verdade, habilitando-os todos para a vida maior. Ante a aflição da turba que o seguia, irrequieta, multiplica o alimento que lhe sossegue a fome. Entre o insulto dos maus e a deserção dos bons, sabe entregar-se em paz, sem mesmo justificar-se. Preterido em juízo por tolde, deve ser todo, né? Por todo de malfeitor, não se desmanda em queixa. E conduzindo à morte, sob golpes na cruz, longe de reprovar, condenar ou ferir. Ergue oração sincera à eterna providência, suplicando perdão para os próprios algozes. A caridade fora-lhe a companheira em todos os instantes. Contudo, além do túmulo, ei-lo de volta, humilde, estendendo as mãos nobres e o coração celeste àqueles mesmos homens que o haviam deixado em supremo abandono, exclamando sem mágoa: em verdade, convosco estarei para sempre, até o fim dos séculos. À vista disso, no caminho, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, é sempre o amor perfeito, a esquecer todo o mal e a olvidar toda a sombra, para somente amar, redimir e auxiliar, na contínua extensão do bem, a se converter em luz.
Então, o último parágrafo, que é o que está no nosso É. texto da apostila, fecha exatamente tudo que ele fala para cima do comportamento de Jesus, inclusive com relação aos algozes, tudo isso daí. Mostrando o caminho, né? Não é qualquer Mostra- caminho, né? O caminho Aham. do bem, ele deixou mesmo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou mesmo um caminho a ser seguido aí nas ações dele, É isso aí. né? Não é qualquer caminho, não. É uma caminhada. É, é o que diz aqui o parágrafo que ficou para a gente analisar aí. Eu fui buscar esse Confia e Segue, porque eu tenho pouca coisa desse livro aqui. E quando eu vi esse texto aqui, eu fui buscar ele em PDF e ficar com ele, porque ele tem umas mensagens interessantes. Eu já usei numa palestra, eu e o Jorge, uns Na textos dele. realidade, eu tinha esse livro físico, mas eu acho que foi numa das caixas que foi para você lá, Marco. Eu estou achando que é o que eu tenho aqui, vou te mostrar quinta-feira. Provavelmente. Porque o seu tem o seu nome. Eu peguei alguns, né? Você falou, pode pegar. Eu peguei alguns, eu tenho bastante. Podia ficar com a caixa toda. É, É, não, mas muita gente usando. não, a gente tinha armários e armários de livros aqui, ficando aqui. Vamos botar isso para frente. A Marta Sim, usa, sim. todo mundo É, usa. eu Aí gosto de dar também. é, É que alguns a gente precisa ter, né? A gente que faz palestra, tudo tem uns que eu não abro mão de jeito nenhum, porque Esse livrinho o senhor me deu de lembrança uma vez, seu Volpe, o para Confia e nós? Segue, eu acho que não. eu vou Os de olhar lembrança aqui. foram os do Bacelli. Ah, eu estou me É do lembrando. livro do Bacelli. O, Ah, eu achei esse aqui. Esse aqui foi a Marta, né? O essencial, lembra, Marta? Aham. Então, mas veja, Eu, se vocês quiserem procurar algum livro, entra na BV Espírita, Biblioteca Virtual sim, Espírita. sim, tem tudo em Ixi, PDF. tem uma tonelada de livro lá em PDF. Tanto que eu quero ouvir, que nem eu tinha lido o Pão Nosso e peguei essa fala do mês que é ouçam-nos, por conta de pai, de ouvir o pai, dos conselhos, né? Ouvidos de ouvir, por isso que eu peguei junto aí todo o tema para a gente trabalhar esse mês o ouçam-nos. E aí, de lá, você já tira, me dá essa ideia assim de buscar outros textos que nem esse aí. Esse aí é ótimo para trabalhar o caminho, né? Se for É, falar. Então, eles têm, assim, uma ligação muito grande. Aprendi com a Simara, é isso de... Aí você fala que texto tá no livro tal, então são textos muito bons para a gente estudar para as palestras. esse BV Espírita, Biblioteca Virtual, tem, além de livros, tem audiolivros, tem palestras, tem um monte de coisa. Vale a pena. Eu tenho ela gravada nos meus favoritos aqui. Às vezes, se eu preciso de alguma coisa, eu abro lá e dou uma pesquisada e acho um Só monte de coloca no coisa. Google BV. Eu tinha no Outlook isso, mas agora eu não tenho mais esse É, Outlook. eu Acho que tinha tenho. sido o senhor que me passou mesmo. Ele fica nos favoritos ali. O Vamos... que mais? Mais algum comentário? Mas é isso, caminho, confia e segue que o caminho é esse aí que nós estamos fazendo. É isso aí. Não É tem isso aí. outro caminho, não. Não tem, não. Não tem, tem caminho, jornadas com pedras, se você quiser, né? Ficar Ah, tá. tropeçando, caindo, rolando, mas o caminho é esse, Jesus. O 3.5 é uma reflexão do Gandhi, vocês leram, né? Se É, todos os livros religiosos da humanidade, todos os livros religiosos da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. É para ver que o Sermão da Montanha e Jesus é uma coisa que explica tudo, né? O Jorge deu aquela aulinha, né? Que Jesus trouxe todos os ensinamentos dos 10 mandamentos ali no Sermão da Montanha. Ele fez uma palestra bem legal disso. Uhum. Foi sim. Foi sim. Viu como eu presto atenção na aula, Jorge? Você tem uma memória memorável. A Marta é. Você contou até historinha, porque nós aqui, antes de estudar o Sermão da Montanha, o Jorge já comentou, eu também, eu achava que o Sermão da Montanha era só bem-aventuranças.
Não tinha Não, essa noção Não, dessa não. história. Tem O é, Volpe trouxe tudo para a gente, aí a partir daí a gente foi buscar para as palestras, e o Jorge isso. contou essa relação, né, dos 10 mandamentos, né, que vem, bom, para nós espíritas, 3 revelações. Moisés começa, Jesus e o Espiritismo. O Sermão da Montanha é um dos itens as bem-aventuranças é um dos itens do Sermão da Montanha. Exatamente. Ixi, mas tem um monte mais, né? Bom, Nós vocês têm aprendemos, a nós estamos colocando 2 em cada mesa, é o Jorge que está com eles, porque a gente pegou aquela meditação à luz do Sermão da Montanha, né? Um livro muito legal para dar de presente. para quem se interessa, né, você vai dar para o seu irmão, ele devora isso daí rapidinho. Mas não faz, né? Tem isso também. Bom, Um tem dia isso ele também. faz, minha irmã, você é a irmã que eu amo, que eu adoro. Aí se você vai no outro que tá bravo, sai daqui. Ai, ai. Bom, a 3.6 é uma coisa que, quando a gente estava no grupo lá, a gente recomendava sempre no Evangelho do Lar, para fazer o Evangelho do Lar, se ligando sempre com a nossa fraternidade, que continua sendo nossa fraternidade no plano espiritual, e sentir, né, dos mentores da nossa fraternidade, essa harmonia, essa serenidade que eles nos trazem quando a gente se dedica a fazer algo assim. Evangelho no lar, nossas orações diárias, de manhã, de noite. Então, é muito importante. Vocês que estão fazendo palestra, quando estiver fazendo a preparação, manter uma ligação intensa com Eurípides, que continua sendo nosso patrono, com a nossa fraternidade, com os irmãos da limpeza, higienização, Sim. proteção, segurança, isso é muito importante, tá? Eu sempre quando vou preparar aqui os estudos aí de quinta, mesmo quando eu acompanho vocês na segunda-feira, eu sempre faço uma boa preparação para poder ter vamos dizer, ficar livre de influências que te tiram do centro daquela mensagem. Porque as influências aparecem bastante, viu, Patricia? E conseguir essa harmonia, né? Porque a gente sente isso, né? Uhum. eu tenho sentido isso muito, muito intensamente. Eu também. Uhum. Às vezes, quando eu pego um tema, a Marta auxilia demais, né? Mandando assim textos e tal. Mas às vezes eu pego um tema e eu fico assim meio confuso, confuso no seguinte sentido: de qual que seria o melhor caminho, a melhor forma de eu abordar esse assunto, né? Para que as pessoas pudessem ver e ouvir com interesse e tal. E aí, quando eu começo a me sentir que eu estou assim, não estou conseguindo achar um caminho, aí eu foco na espiritualidade, eu peço ajuda do meu anjo da guarda, de meu mentor, né? Da fraternidade, dos mentores do nosso grupo, dos trabalhos, dos estudos, né? E aí eu peço assim, falo, poxa, me dá uma luz, me dá um horizonte, me dá um caminho, né? E constantemente acontece. Sim. Tá? Aí eu desligo, falo assim, agora eu não vou ficar pensando nisso, tá? Aí quando eu retorno, vou fazer outra coisa, tá? Quando eu retorno, aí começa a dar uns insights, sabe? Começa a aparecer alguns flashzinhos. Aí eu começo às vezes a fazer algumas pesquisas, de repente na pesquisa vem exatamente aquele assunto, né? Então esse é o auxílio, né? Da espiritualidade, esse é a sustentação, é o apoio, né? E aí eu falo, nossa, caramba, eu não tô sozinho nisso aqui não, pô, tem gente pra Não, caramba me ajudando, não. né? Não tá, não. Olha essa Ah, historinha do Paulo, de Jesus, ele lá falando das dificuldades, Jesus vai e passa a mensagem para ele. Jesus é, mesmo, eu estava lendo a historinha, vou passar para vocês. É isso mesmo, pedir para que nos envolvam, né? Porque a gente vai estar falando, como você falou, a gente está fazendo para o Jesus.
levando a Trabalhando palavra para dele. Jesus. Então, que nos É. ajudem. E quando a gente finaliza a palestra, a gente fica satisfeito, né? Ficou, Ah, sim. você fala, nossa, ficou legal, muito bem, né? É assim, é uma sensação muito boa. É, É a harmonia mesmo. exatamente. E o evangelho agora já virou na nossa vida, assim, aquilo não dá mais para deixar de fazer, né? A importância do evangelho para a gente. Então, isso é muito bom. É isso não. É isso mesmo, É o coisa que se a evangelho gente no lar não é fala, super ninguém importante. pergunta, né? É. Ok, gente, ó, aqui no meu tá